Você, me diz uma coisa, acha que gestão é só para quem tem cargo de gerente, de diretor? Se não, fica aqui com a gente e acompanha nessa edição um pouco mais sobre a carreira de gestão na logística e também no GR, é claro. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Papo com o Especialista do Fórum de GR, onde recebemos convidados especiais aqui e pessoal que participa conosco para falarmos de alguns temas interessantes aí para nossa área. E hoje o tema aqui é da estrada à gestão, Uau. a liderança na logística. Então, estamos trazendo duas feras aqui, né? Exato, que já estiveram conosco. Quem esteve lá no pré-carga já sabe, já conhece, já viu no palco. Mas e tem aí? Muita gente que não viu e acho que merece pegar o conteúdo, porque assim, primeiro, bem-vindo aos dois, obrigado por participar com a gente mais uma vez. Mas assim, o conteúdo, além de falar muito da questão de alguns riscos da logística, também fala de carreira, que é o que a gente foca muito aqui no programa. Então, antes de dar a palavra aqui para os nossos convidados, vou convidar quem está nos assistindo e que não pôde estar conosco no evento, assiste um trechinho do que foi o evento e depois você me conta se ficou com vontade de ir ou não. O primeiro dia de atividades da 8ª edição do Fórum Pré-Carga, o mais tradicional e importante seminário sobre segurança no transporte de cargas do Brasil, foi marcado pelo Fórum de Prevenção de Acidentes Rodoviários e reuniu empresários e especialistas de variados mercados do ramo da segurança e da logística. O pré-carga, de forma geral, ele é um evento técnico, né? Então a gente procura trazer autoridades, trazer especialistas para mergulhar no tema, trazer detalhes que talvez possam servir como insights para o público. O fórum contou com vários painéis informativos, apresentados por profissionais de logística e de áreas de prevenção de acidentes, que trouxeram suas experiências aos mais de 300 participantes. Eu estou trazendo a visão do técnico, que tem aquela questão fria da estatística, né, do aumento de números. Eu tenho os dados, só que aqui a gente tem uma variedade tão grande de profissionais, então a gente consegue trazer outros olhares para esse problema. Falar em segurança, em gestão de segurança rodoviária, significa dizer que nunca ninguém sabe de tudo. O acidente ele pode acontecer a qualquer momento, né, por inúmeras causas. E aqui esse evento é a oportunidade de compartilhar isso com o time que está aqui, com os profissionais que estão aqui e aprender com eles também, né? Então realmente nós temos que trabalhar para mitigar qualquer risco que possa ter e a tecnologia hoje nos ajuda. Ter a oportunidade de falar como nós fiscalizamos, a importância dessa fiscalização e a necessidade de envolvimento de todos é uma oportunidade ímpar para a Polícia Rodoviária Federal e nós agradecemos muito pelo convite. Em especial, hoje nós comentamos aqui o sinistro envolvendo cargas tóxicas, né, produtos químicos, que são transportados diuturnamente nas nossas rodovias, né? Principalmente para o público aqui presente, né, que são transportadores, né, são pessoas envolvidas no segmento, é extremamente importante. A discussão e o convite que eu fiz é para a gente levantar uma bandeira no país, que é de criar uma instituição de ensino de verdade, uma forma de profissionalizar o motorista e o gestor de transporte que hoje não existe no Brasil. Então, assim, importante, obviamente, cuidar da vida, cuidar do corpo, mas cuidar do material físico também. Quando a gente fala de principalmente segurança rodoviária, a gente está falando de vida de pessoas, né? A gente não só da vida dos motoristas que estão operando, mas da vida dos usuários das estradas. A gente está falando de vida de pessoas e não existe nenhuma coisa mais importante do que vida. Não é lucro, não é produção, não é cliente, não é nada disso. A gente está falando de vida. A gente tem a responsabilidade como líder das empresas de cuidar da vida das pessoas. Há mais de uma década, o pré-carga é destaque quando o assunto é segurança na cadeia logística. O fórum tem como um dos objetivos proporcionar um ambiente de debate e troca de experiências para soluções na segurança no trânsito de cargas.
segundo dia do Fórum Pré-Carga contou com a participação de autoridades, especialistas e empresários de gestão de riscos e prevenção logística de instituições públicas e privadas e trouxe o debate sobre a prevenção ao roubo de cargas no Brasil. Então a gente consegue colocar todo esse pessoal que foca, né, suas carreiras, seu dia a dia, seu trabalho na prevenção, seja de roubo de carga ou de acidente, então a gente coloca eles no mesmo cenário para poder discutir cada um a sua iniciativa e trocar insights e sair daqui com novas ideias para colocar em prática. Durante os painéis informativos, foram apresentados dados estatísticos sobre este tipo de crime, casos reais de roubos de cargas e soluções tecnológicas que estão contribuindo para melhorar e até mesmo diminuir a violência no trânsito de cargas do país. Colocar em pauta a questão do roubo de carga, o enfrentamento ao crime organizado e essa discussão que é muito salutar entre especialistas que estavam aqui e autoridades públicas para entender como é a dinâmica do ente privado com o público e ter ações aqui que sejam colaborativas no enfrentamento ao crime organizado. Há um serviço de inteligência dentro da PRF que muitas vezes são alimentados por essas empresas que transportam as cargas, que fazem gerenciamento de riscos. Essa integração entre os órgãos e a sociedade civil e as empresas, ela é muito importante. É assim que nós estamos conseguindo, nesse momento, uma tendência de queda no roubo de carga do país. Faz com que esses agentes estejam todos no mesmo ambiente, troquem informação, tragam informações atualizadas e que possivelmente dali saiam networks, até trabalhos e ações que possam contribuir justamente para a diminuição do roubo de carga, que é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. Hoje é uma operação saneada, uma operação que é case de sucesso no mercado segurador e muitos dos insights que a gente aplicou na nossa operação, boa parte é mérito do pré-carga do ano passado, que nos enriqueceu com muitos insights para aplicar. O Fórum Pré-Carga está em sua 8ª edição e há mais de uma década tem sido referência técnica sobre a segurança na cadeia logística. No caso do Estado do Rio de Janeiro, com essas ações que resultaram nessa redução significativa ao longo desses anos, a gente conseguiu reagregar novos parceiros logísticos de transporte de cargas e assim melhorar o fluxo de economia no estado do Rio de Janeiro. E ajuda também os colegas que atuam diretamente aí na prevenção, eles tendo esses números ficam mais fácil de gerir aí a gestão de risco deles. Mostramos que todo o elo só tem perdas, né? E a importância de se fazer gestão de risco. Fazer gerenciamento de risco só traz benefícios a toda a cadeia. Então é preciso que do lado de cá, do lado do bem, a gente também tenha esse aparato, a gente também possa trazer novas ferramentas e unir forças para que a gente possa combater de forma efetiva, enérgica, diminuindo assim os prejuízos, desde as empresas que são proprietárias das cargas até o consumidor final, que é para onde é repassado todos os custos desses sinistros. Foram 2 dias de evento que contaram com mais de 700 participantes e que proporcionaram um ambiente propício para novos ensinamentos, debates, trocas de experiências e, principalmente, soluções de segurança. Então essa mescla de pessoas do Brasil inteiro, acho que além de dividir o assunto, divide também regiões, porque a gente tem cenários, falando principalmente do roubo de carga, muito diferente em determinadas regiões. Então a gente consegue concentrar tudo isso aqui e cada um consegue trazer um pouco de informação e levar um pouquinho de volta para casa também. Acho que excedeu todas as expectativas, tanto nossa quanto do público. Cada vez mais tem reforçado a importância de cada um dos temas e o quanto que o nosso mercado tem a ganhar com essas importantes trocas que a gente tem promovido aqui. Bom, pessoal, então tá aí mais 2 eventos entregues aí com a qualidade do Pré-Carga, Fórum de GR, eventos que já se tornaram aí obrigatórios no calendário de qualquer gestor aí da área de gerenciamento de risco, de segurança. Então, para quem assistiu lá e quer aprofundar um pouco mais, ou para quem não assistiu, vai ter a oportunidade agora de ouvir um pouquinho o André Bezerra, que é gerente de logística da Videira Transportes. Bem-vindo, André, obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos e é um enorme prazer estar aqui, né? Poder falar um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho, um pouco da nossa carreira, compartilhar com aqueles que, né,
mentalizam aí, né, e almejam aí, né, trabalhar, seguir carreira na logística, né, no transporte. Isso aí, muito obrigado. E Luciano Capistrano, ó, quase que não saiu aqui, mentor de gestores no transporte. Bem-vindo aí, obrigado pela participação lá, obrigado por estar aqui com a gente também para a gente aprofundar um pouquinho mais. Eu que agradeço, cara. Primeiro, prazer, né, estar aqui. Agradecer vocês mais uma vez pelo convite, o André, a parceria que a gente vem fazendo para falar de transporte, né? Então, eu falo de mentoria porque eu já passei por esse caminho, toda essa estrada toda, então vai ser leve, vai ser descontraído e a gente pode explorar um pouco mais esse assunto aqui com calma, tomando uma água e multiplicando para vocês. Isso aí, dá para ajudar o pessoal a encurtar pelo menos alguns caminhos, né? Dá para acelerar bastante, com certeza. Com certeza. E a gente falou no evento lá, para quem não acompanhou, muito sobre a questão de prevenção de acidentes. Era o tema do evento, o tema do dia que os dois palestraram lá. Belíssimas palestras, por sinal. Só que hoje a gente vai trazer um enfoque mais para a carreira, como os dois desenvolveram carreiras muito importantes, significativas, e vamos ver se a gente dá algumas dicas aqui, alguns caminhos das pedras para a galera. Nosso público é muito da logística, do transporte, do GR ligado ao transporte. Então, assim, para mesmo quem é puramente do GR, não é o cara da logística, muita coisa com certeza vai servir para essa carreira que está muito lado a lado ali. Tá bom. Então, só para quem não conhece ainda, né, e depois vai ter a oportunidade de conhecer melhor aqui, conseguem fazer um breve resumo aí da carreira até aqui, só os maiores destaques aí, cada um quer? Pode começar, André? Pode. Uma forma... Tem que ser resumido. Bem resumido, aquele... Só os maiores destaques, tá bom? É uma estrada, né? Você acabou de falar que é uma estrada, a direção. Bom, resumir a minha carreira, eu acho que o ponto trivial aí, né, que eu acho que até chega a ser um diferencial, eu tive essa oportunidade, né, minha formação inicial foi em mecânica industrial, não tem nada a ver com transporte, né? Não é mecânica automotiva, né? E eu migrei para o transporte de uma forma natural, né? Quando meu pai, que já não está mais conosco aqui, mas meu grande parceiro de estrada aí, comprou um caminhãozinho lá atrás e eu fui trabalhar com ele como motorista, né? Aprendi muito o pessoal chama de 11 triste, né? 11, 13. Carga seca e depois, mais pra frente... Maçarico ainda, né? Maçarico, queixo duro, né? Tudo isso. E depois, mais pra frente, eu tive uma outra oportunidade de entrar em uma outra empresa, já com granel líquido mesmo, né? No químico. E 4 anos depois eu fui convidado por essa mesma empresa a trabalhar na área administrativa, muito por conta do atendimento que eu prestava nos clientes. Então o meu caminhão era o mais requisitado, eles viram alguma coisa diferente nisso, e foi aí que eu consegui, porque quando eu fui trabalhar com o caminhão lá atrás, eu tive que trancar matrículas, eu fiz 1 ano e meio de engenharia industrial ainda, né? E não tive oportunidade mais, porque era Collor lá atrás, então quem viveu isso sabe o que eu estou falando, né? Fiquei desempregado, não conseguia pagar a faculdade, tem todo esse histórico aí. E resumindo, né, quando eu fui convidado a assumir a área administrativa, aceitei o desafio imediatamente, né, porque eu vi uma grande oportunidade nisso. E consegui voltar a fazer, né, a minha faculdade, só que aí me especializei em logística. Na época, estava começando ali, né, o curso de logística. Era novidade. Lá, né? Em 2001, né, isso em 2001. E consegui fazer uma faculdade de logística com ênfase em transporte. Esse foi o meu curso, né, de formação de graduação na FATEC, que é uma escola renomada, né, escola pública. E depois ainda consegui, né, depois da FATEC, ainda fazer uma pós-graduação em gestão empresarial. E aqui estamos, né? Quando eu digo que tem um diferencial, é porque a gente viveu, né, o dia a dia do motorista. Falando em transporte. Consegue ter uma empatia com algumas questões, entender um pouco melhor, a linguagem, né, do motorista, né, o dia a dia, as dificuldades, né, as de peculiaridades, dentro, né? Exatamente, né, as características ali, no detalhe, né? E eu acho que tem um grande diferencial nisso. E depois conseguir, né, adquirir toda a bagagem teórica, né, cursos, né, extracurriculares, né? Focando muito na questão de liderança, né? Gestão de pessoas, né? A gestão mais humanizada possível, que eu acho que é muito importante isso, acho que isso tem que ser muito valorizado. E aqui estamos, né? Isso é um pouquinho da minha carreira. Hoje eu estou na Videira Transportes, né? Desde 2018, né?
É um case de sucesso também a Videira, tem muita coisa para falar da Videira, mas outras empresas que eu passei também, a gente conseguiu ter muito sucesso nessa empreitada aí. Bacana. E deixar um pouquinho o Luciano falar também. Tá bom. Velha história. E o teu, Luciano? Vamos Quase que lá. contou a minha história aí. Quase que Luciano tem uma história, acho que muito maior que a minha. Mas um ponto até que chamou a atenção, e justamente foi o gancho, tem essa parte parecida, né? De ter começado literalmente, né? Vamos dizer assim, na prática. Na boleia, né? Na boleia. Eu até uso isso às vezes, né? Da direção, né? Da boleia à direção de empresa, né? Eu percorri esse caminho, então às vezes traço até esse paralelo, né? Porque para não falar de time aqui, né? Porque eu acho que tem gente aqui que vai sofrer se for falar de futebol. Melhor pular essa fase. A fase atual, né? Pela data de hoje não dá para falar de futebol. Mas é difícil você ver um treinador de futebol que ele não foi jogador. Exato. É muito difícil você ver. Eu conheço poucos na na questão história. da propriedade, né? Então assim, e é lógico que também não quer dizer que o cara que foi um motorista ele é um bom gestor, ou que foi um jogador ele é um bom treinador. Então traz um pouco do que o André até citou na carreira dele, eu também passei por isso, né? Eu vem da roça, fui motorista de trator, tal, enfim, comecei a gostar de motores, de diesel, de pneu. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que era aquela desafio de pilotar uma máquina daquele tamanho, mesmo sendo um trator para um moleque de 12 anos, 13 anos. E outro que eu queria ser de serviço pesado, porque na direção era um pouco mais leve, até então no serviço de roça. Fui pro Exército, no Exército eu fui motorista, tive a oportunidade de aprender também muito sobre caminhão, sobre manutenção, sobre mecânica. A disciplina do Exército, né, me ajudou muito, me ajuda muito. E depois eu comecei a estudar, né, faculdade, gestão empresarial, logística, economia, um pouco de direito, mais de 20 cursos voltados para gestão. E eu sempre atuei no ecossistema de transporte. Por isso que eu defendo essa bandeira que profissionalizar o setor de transporte não é só você ter sido um motorista ou ter sido o jogador de futebol. Tu tem que treinar, buscar o conhecimento teórico, desenvolver um pouco de habilidade, desenvolver novas técnicas. E aí o que o André falou traz pela maturidade. Vem carregando a experiência e não se acomodar, né? Então eu sempre me cobrei muito. Para mim nunca tá bom, eu nunca fiquei satisfeito. E uma das coisas que me trouxeram aqui hoje foi essa vontade de um dia falar para as pessoas como é ser motorista. Porque o sonho de ser motorista é muito legal. Você vê o caminhão passando, aquela coisa é linda. Mas vai para dentro do caminhão. Dia a dia, 16 horas, 18 horas, 24 horas, 48 horas. Tem que tomar café 30, 40 vezes, sem contar outras coisas que tem que tomar para poder resistir. E a pressão é muito grande. E aí o vínculo, né, o link que eu faço em relação a isso é o seguinte. Não adianta você ter a experiência da gestão só do veículo. Ou ter a experiência de gestão da empresa. Você tem que ter essa aproximação. O rapport que a gente fala em alguns momentos nas vendas, tem que ter essa quebra de barreira, assim, estreitar essa lacuna entre o gestor, se ele já foi motorista, principalmente. Se não foi, ele tem que descer um pouquinho das escadas, e entrar no caminhão, a dinâmica, conhecer um pouquinho, conversar com o pneu, entender um pouquinho o que é caminhão. Então, de forma resumida, é isso. Eu gostei dessa conversar com o pneu que você Cara, usou também lá na palestra. Vai falar sobre isso, quando a gente dá aula técnica só sobre pneu, quando a gente fala isso é para despertar mesmo. Quando você começar a conversar com o pneu, tu tá começando a se preparar para ser um gestor, então... A gente conversou um pouquinho, né, e assim, fazendo um paralelo com a nossa área, quantas vezes a gente montou treinamento para motorista? E eu tô falando verdadeiramente, não tô colocando uma hipótese, né? Então, não, mas você tem que sensibilizar, você tem que chocar, mas não tinha, inclusive, essa questão da empatia de ter passado por aquilo ou de conhecer o dia a dia desses grandes profissionais que a gente tem, né? A propriedade humilde, né? Eu diria. Porque também tem muitos caras que eu conheço muito, eu sei tudo, e não se permite também para quem vem com a teoria, com o estudo técnico, porque o laboratório é exatamente isso, né? A teoria ela nasceu da prática. Alguém fez na prática e depois desenvolveu tecnicamente. Então não pode ser tão teórico e nem tão prático. Quando você tem essa abertura para essa humildade, diz, cara, eu quero aprender um pouquinho mais. Como fez o André, eu falei, eu quero aprender um pouquinho mais. Como eu faço, como vocês fazem, cara, vamos aprender um pouquinho. Eu já sei bastante, mas é muito pouco. Até pra gente vir aqui para falar 1 hora, você tem que estudar no mínimo 40 horas para falar sobre isso 1 hora. Então, o desafio aqui é estudar, não parar de estudar. Então, é exatamente isso que nos traz até esse ponto aqui, de falar da estrada à direção, né, André? E assim, vocês dois trilharam caminhos
vocês já frisaram aqui do questão do estudo, vocês acham que foram nesse caminho por incentivo, sei lá, da instituição, de empresa, de família, ou porque realmente acendeu uma luzinha? O que que levou você, vou começar por você, André, o que que te levou a falar, vou trilhar esse caminho aqui, vou crescer aqui? No meu caso, eu já havia trabalhado, né, anteriormente na parte administrativa, não no transporte, mas em outras empresas, né? E quando eu fui para o transporte foi por falta de opção mesmo, entendeu, Fabrício? Tava ali do lado já. Exatamente, uma década muito difícil, né, a década de 90, né, para você se estabelecer no mercado, né? Principalmente quando se fala na área que eu escolhi lá como eu falei lá no início, né, que é a área industrial, a área metalúrgica aqui, né, ABC, a gente sabe, né, o que aconteceu nessas últimas décadas aí, né, a evasão disso, né, e a que ponto chegou. Então, a ida para o transporte foi, como eu falei, algo natural. Eu já havia trabalhado lá atrás com meu pai. E quando eu cheguei numa empresa que, né, eu vi que havia essa possibilidade, né, de entrar na área administrativa, eu decidi que eu queria lá isso, que eu vou. né? Exatamente. Eu mirei lá, foquei lá, falei, eu vou tentar fazer um trabalho diferenciado, acredito que eu consegui, senão não teria sido convidado, né? Por quê? Porque na época eu lembro que nós entregávamos em clientes diversificados, né? Era um caminhãozinho truque, né? Não era nenhuma carreta. Então não eram grandes clientes, eram clientes pequenos. Eu transportava hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, ele é utilizado para fazer água sanitária. Então pensa naquele comerciante que tem uma lojinha, ele tem lá 10, 11 caixas d'água, não tem nenhum tanque para armazenar o produto, você chega lá e descarrega. E qual que é o trabalho diferente que eu fazia? O atendimento do cliente mesmo, né? Descarregar o caminhão para ele, cuidar da loja dele. Isso oferecia mais do que era o básico. Eu fazia ali. mais do que o trivial. A média, né? Então isso acho que, de certa forma, chamou a atenção de muitos clientes, né? E começou até a ter um certo problema, porque as viagens tinham que ser divididas por igual, e os clientes começaram a ligar, falaram, não, eu só quero o caminhão do André, eu só quero do André. Eu falei, olha, gente... Você criou um bom problema ali, né? Só comercial. Os outros motoristas é o puxa-saco. Eu fui retalhado. Eu fui retalhado. É isso mesmo. Outros colegas. Porque você tá fazendo coisa que não deve. Como não deve, cara? Eu tô atendendo bem o cliente. Tô fazendo meu trabalho. Olha, fazer um corte aqui que eu vejo poucas pessoas que são da média para baixo que se destacam na carreira, hein? Então, você é um cara que entrega só o básico, fica no básico. É uma das regras, né, do crescimento na vida pessoal, para você ter sucesso em carreira, é você entregar um pouco mais do que você é contratado. É estudo isso, né? Você entrega um pouquinho mais se foi contratado, não te preocupa com os demais. Passei por isso também, em relação ao estudo, né? Eu fiz um curso na FABET, né? Tem a fundação que eu admiro muito, Caminhão Escola, e eu guardei todas as apostilas, todas. E aí quando eu fui para a estrada, eu fazia Nordeste, eu fazia Recife. Carregava no Sul, 5 dias de viagem para estar lá para descarregar e voltar com alumínio para São Paulo. E era, cara, assim, isso é a realidade prática, né? Os postos, né, de combustível, as paradas que era obrigatório pela empresa, a maioria dos motoristas, e a galera vai se identificar com isso, quem é motorista, né? O cara acelera para chegar no posto X, para tomar uma, né? Tem o forrozinho, principalmente no Nordeste. Amo o Nordeste, tem muito forró, é bom mesmo. O forró lá é gostoso. E eu ia para dentro do meu caminhão e ia estudar no Scania. Puxava a lanterninha atrás e ficava estudando. E os caras batiam na cabine. Falei, e aí, diretor? E não sei o quê. Tu vai chegar aonde? Graças a Deus eu cheguei. Por quê? Dos 27 caras que assinaram a carteira comigo, até hoje eles são motoristas. Só eu que cheguei primeiro a instrutor, supervisor, coordenador, diretor, e foram 5 promoções em 6 anos na mesma empresa sem puxar o saco de ninguém. E eu fazia o que o André falou aqui, eu chegava nas filiais, tipo aqui em São Paulo, eu chegava na filial, aquela fila de caminhão, os caras esperando pra carregar, uma fila, eu falei que, meu Deus, vou ficar aqui 3 dias. Eu passava, os caras já estavam tomando uma, porque ia demorar pra carregar, eu ia lá na expedição. E o que tem aí? Você carrega pra qualquer lugar? Carrego. Então faz extrema. Cara, era uma bucha carregar pra extrema, porque tu levava um dia todo. Na época você ganhava 10% só, o frete era R$300. Quer dizer, você ficava um dia e meio para ganhar R$30 na época. Mas quando eu voltava, eu não entrava na fila. Eu já pegava minha guia de carregamento e já carregava direto para o Nordeste. Sua estratégia. Então, mas a minha estratégia era atender o que o cara precisava. E por consequência, o que eles faziam, eles também me ajudavam com isso. Então eu nunca tive problema nesse sentido. Então a questão do puxa-saco, da retaliação, eu passei por isso. Demorou para virar esse respeito. Hoje, graças a Deus, a gente encontra essa galera e é amigo de todo mundo. Mas esse começo aí foi difícil.
Me lembro muito bem que quando eu entrei na parte administrativa, né? Poucos meses depois eu já fui em busca de uma faculdade. Porque eu poderia ficar naquela função ali, me acomodar ali. Ótimo, tá excelente. Eu morava a 3 quilômetros da empresa. Né? Tava confortável. Confortável. E eu me lembro que um colega meu, eu comecei a buscar alguma faculdade, né, particular, porque o curso era muito novo, eu nem sabia que existia esse curso na FATEC na época. E aí um colega meu ele falou assim, olha, você já fez a conta? Você vai pagar a mensalidade da faculdade e no final do curso dá para você comprar um carro 0 quilômetro. Eu falei, é verdade. Ó, lá na FATEC tem, vai atrás. Aí eu fui fazer um cursinho pré-vestibular, porque eu estava 12 anos sem estudar, gente. Para poder prestar a FATEC. Sim. Quando eu prestei FATEC, eram 860 candidatos para 40 vagas à noite, que o curso à noite era super concorrido. Sim. É uma turma só. E eu consegui entrar. Então tem tudo isso, né? Nessa bagagem. Essa parte aí depois ninguém conta, ninguém Ninguém contabiliza, conta, Léo. ninguém assim, pergunta, né? Assim, tempos depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa empresa em Jundiaí. Então olha só a logística, gente. Eu morava em Mauá. Você morou em Mauá? Eu trabalhava em Jundiaí e eu estudava na Zona Leste de São Paulo. Eu rodava 200 km por dia, sem rodoanel, tá? Na época não tinha rodoanel. Então eu acordava 4 horas da manhã e não tinha essa de ônibus fretado, eu ia dirigindo. E como o Luciano falou aqui, quantas vezes eu fui dirigindo e... dormindo. Não tenho vergonha de falar, não. Tá? Eu com o caderno do lado e dando essa piada porque ia ter prova na faculdade. Eu não tinha tempo para estudar em casa. Eu acordava 4 horas da manhã. Hoje é muito fácil, né? Hoje tá mobile, né? Põe pra ouvir por áudio, né? Hoje tá... Só não cresce quem não quer hoje, não tem como. Mas é a vontade da gente sair de um ambiente mais, né, operacional ali e ir para um ambiente mais patamar melhor. Você tem, como o Luciano falou, você tem que se mexer, você tem que buscar especialização, você tem que estudar, você tem que se formar, né? Então isso vai requerer de você algum esforço, sem dúvida, né? Então, acho que o principal, André, na verdade, o que mais se precisa ter, né? Acho que o pré-requisito é esse, né? Eu quando eu faço o diagnóstico com um aluno, na verdade não é para todo mundo que eu faço mentoria. É para quem quer de verdade. Porque, como eu falei, para ser motorista, muitos querem entrar na cabine do caminhão. Mas suportar a vida dentro do caminhão não é para qualquer um. E o problema é que os caras deixam passar muito tempo e aí eles não saem mais daquilo, acostumam também com aquela vida. É apaixonante a vida do transporte, acho que a gente nasce com diesel na veia, porque, cara, eu não consigo sair disso. Sim. Já estudei direito para sair, não consegui sair, caí no transporte de novo. Mas você tem que querer. Como tudo na vida, e não tô aqui pagando de motivador, não é isso não. É que você tem que querer de verdade. E como você falou, mas muitos nem conhecem a tua história, né? Cara, a gente também tem um pouco de vaidade que é que alguém conheça. Esquece, a história sim, é tua. Meu, eu até não vi espere por isso, né? Não espere por isso. Eu vi uma frase interessante que é isso, ninguém quer saber o temporal que você pegou pelo caminho, eles querem saber se você chegou com o navio pro porto, né? Exatamente, mas isso tem que guardar para você, porque, cara, é muito rápido, é muito dinâmico. Quer ver um dado bem importante? 20 anos atrás, as coisas, os conceitos, eles mudavam a cada 4 anos. Tanto que grade curricular na faculdade, depois de 4 anos, se alterava. Hoje, a cada 23 semanas, você tem uma alteração de conceito. Sim. Então, olha a velocidade que você tem que ter, mas você tem ferramentas para isso. A diferença é que você tem que saber como utilizar e carregar por trás esta vontade. Tu tem que ter a vontade. Se não tiver, meu amigo, estar aqui para falar e realizar um sonho de motorista, que na madrugada pensava, um dia eu vou ensinar como regular freio para 20, 30 caras. Hoje para 100 mil, 200 mil, 500 mil, então é gratificante. Você não sabe nem o número. Não sabe nem o número. Então, assim, tu tem que querer acreditar de verdade e esquece, tá? Poucos vão te apoiar. Na verdade, eu acho que ninguém te apoia. Acho que é você que se apoia. Sim. Meu time hoje eu tenho um dos supervisores na estrutura que a gente tem lá hoje, né? Ele comanda 60 motoristas hoje, né? E ele era nosso motorista na videira, tá? Porque a videira valoriza muito isso também. Certo. Que eu acho que é muito... Ele usa o conceito do Master Drive lá, mais ou menos. Ele era motorista, nosso motorista, só que no currículo dele já tinha uma passagem como na área de gestão de transporte e a gente acabou gerando uma oportunidade para ele, tá indo super bem, né? Eu falo para ele, né? Eu falo, cara, tô vendo em você o que se passou comigo lá atrás, né? Então vai em frente, né? Siga. Oportunidade, né? Tem esse olhar você também, tem uma né? grande vantagem, né? Que é o que o Luciano colocou. Você conhece o dia a dia do motorista. Use isso ao seu favor, ao favor da companhia. Você tem uma bagagem aí que poucos têm, né?
Para cobrar, né, Léo? Para cobrar. Sim, e saber até às vezes o meio termo da história, né? Que a gente brinca até com a figura dos 6 lá, né? Se a gente desenhar aqui na mesa, vocês vão falar daí para cá o 9, daqui para lá a gente vai estar enxergando o 6, e no final tá todo mundo certo, é porque cada um tá olhando por uma perspectiva diferente, Cada né? ponto de vista é visto de um ponto. É isso mesmo. Então isso é muito difícil, mas também tem muito a ver com a tua maturidade, a experiência, né? Porque quando bem mais jovem, como o Fabrício, né, que é jovem. Bem mais jovem. Né? Quem não conhece que acredita, já né? tem calo no cotovelo. O cara tá passando, ele passa o mesmo que ele usa Nugget. no sapato, no Nugget, ele dá um tapa. Aqui é patrocínio da Nugget. Disfarçar. Mas você também vem amadurecendo com isso, porque quando você é mais jovem, você também, às vezes, acelera até demais essa vontade de crescer, você acaba errando muito também. Não tem como não errar. Tropeça. Tropeça. Então, esse ponto de vista que você colocou do 6 aí, a dinâmica, é você ter essa empatia que você falou. E vir de dentro do caminhão, vir de dentro do transporte, virar a madrugada, quase deitar caminhão por sono, porque né, as empresas pressionam, tu tem que descarregar porque alguém não chegou. Não pressiona, né? Ó, tu tá onde? Tô em Caratinga, Minas Gerais. Tu tem que chegar amanhã às 8 em interior de São Paulo. Cara, como é que faz, meu? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu sempre também tive ligado ao GR no transporte, então acabei convivendo um pouco nessa área. Formação também a nossa em logística. Né? Também, coincidentemente, né? Tem várias coincidências do mundo, né? Descobri que o cara é até meu vizinho e eu nem sabia, então, enfim. Faz churrasco na sacada dele lá. Então... Vou entregar aqui, faz churrasco e não convida, mas tudo certo. Tudo bem. Talvez depois desses tantos likes que ele vai ter aqui, ele vai... então vamos ver se a gente pelo menos organiza isso, né? Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, assim, na nossa área, por exemplo, de GR, às vezes a gente acaba colocando uma expectativa também muito grande no pessoal que está entrando na área, mas não vê, muitas vezes, uma preocupação genuína, seja das empresas, de ou incentivarem o desenvolvimento, ou efetivamente proporcionar aquilo ali para o colaborador, pensando em construir essa trajetória, sei lá, do operacional à gestão. Quando a gente vai para a linha do motorista, hoje a gente sabe do tamanho do déficit, né, que existe no mercado. É uma profissão que antigamente vinha disso, do pai para filho, de incentivar, de ter essa continuidade. A gente percebe já há alguns bons anos que isso não tem sido mais uma realidade. Então, às vezes, o pai estruturou a família, criou a família com o caminhão, mas ele quer que o filho vá estudar outra coisa, muitas vezes também por falta de reconhecimento e de oportunidade. Como que vocês enxergam, vamos dar exemplo, desses modelos que vocês passaram para o que a gente evoluiu ou continua patinando nos dias de hoje? Na área, vamos pensar de logística de uma forma geral. Falando, para mim é mais fácil aqui falar do momento atual, né? A Videira, ela trabalha de uma forma muito forte mesmo em encarreiramento, né? Então, um exemplo que você citou, na minha área hoje, que é a área logística, né? A área operacional da empresa, tá lá no meu guarda-chuva lá, o setor de GR, nós temos um GR próprio, né? Um monitoramento, não chega a ser um GR, mas a gente monitora a frota 24 horas. E tem vários exemplos lá, Léo, de assistentes que começaram, né, naquela área ali de monitoramento e depois foram para analista. Tem um supervisor hoje, um rapaz que chegou inclusive do Rio de Janeiro aqui, né, sem ninguém. Ele é solteiro, ele mora sozinho, muito inteligente, um rapaz muito dedicado. Hoje ele é supervisor. Né? Aos poucos a gente vai encarreirando, né? Então tem muito a ver com isso que você falou, né, do operacional ali para a gestão, porque você começa a sair do nível tático ali, daqui a pouco para o estratégico, né? O cargo nosso de supervisor já é um cargo de confiança, então ele já está no nível já meio que estratégico do negócio, né? E hoje ele lidera um time de 45 motoristas, né? Então já é um cargo... Não é molezinha. Representativo, não é molezinha não. É lógico, né? Muitos hoje, né, ou sempre foi assim, né, ou hoje acho que isso está mais, né, latente, né,
Muitos querem só o bônus do cargo, não querem o ônus, né? Que é o que o Fabrício colocou. Ou quer em 90 dias, né? Imediatismo. Não é bem assim, né? Mas, indo para a linha que você comentou, né, das empresas, eu já passei por algumas empresas. Aqui eu estou hoje, a Videira, né, é um grupo familiar, né, em que a gente vê esse exemplo que você citou ali ao vivo e a cores, né, acontecendo, porque os diretores da empresa hoje são os filhos do dono, do fundador da empresa, né, e as filhas dele já estão trabalhando na empresa, então há uma continuidade, né, mas em outras que eu trabalhei no passado, que em linha com o que você falou também, já não acontece isso, né? Eu conheço casos aí de que o dono da empresa se aposentou e quis que o filho seguisse e o filho não seguiu, preferiu ir para outra área, né? E eu acho que passa um pouco pelo vamos dizer assim, isso que o Luciano comentou lá no evento pré-cargo, que eu acho que foi muito relevante, a falta de profissionalização do transporte. Num todo. Uhum. Quando você fala em logística, né? Vamos lá. Logística, o transporte está inserido na logística, né? A logística é muito... mas sendo bem específico, falando de transporte, né? Rodoviário, sobretudo. Rodoviário, né? Eu, por exemplo, vi isso na pele, o curso que eu fiz, né, de graduação, excelente curso, mas ainda tinha um quesinho, porque você, né, a nomenclatura do curso era logística com ênfase em transporte, então eles chamavam a atenção para o transporte, mas não rodoviário. Eu, por exemplo, não tinha nada. Lá tinha aéreo, 10 minutos de multimodalidade. Você vai aprender expedição, área de pique. Nem isso. Nisso que o André tá falando aí. Eu acho que falta um pouco disso, entendeu? Vamos dizer, essa onda que o Luciano está puxando aqui, que é super importante, que é a profissionalização do transporte, né? Começa por isso, né? Por que não formar pessoas, gestores, né? Especificamente na área de transporte rodoviário? Nós estamos num país em que a matriz, todo mundo sabe, nossa matriz 60%, 70% é rodoviário, gente. Então, e você não vê nada específico nisso, entendeu? E aí você quer aprofundado e aí nisso. não é besteira querer pegar algo genérico e tentar aplicar, né? O problema é exatamente isso, né? O André falou aqui de alguns pilares, né? A gente fala do estratégico, do tático, do operacional. E também tem que separar um pouquinho. Quando eu falo ecossistema, a gente está falando do entendimento que logística é uma coisa e transporte é outra. As pessoas separam isso até na grade curricular, né? Lá na década de 90, eu estava no exército, pouco se falava de transporte, ou pouco se falava de entendimento, né? De logística. A logística veio para o Brasil 90, 93, 95, começou a falar um pouquinho disso. Conceitualmente. Só que o pessoal fugiu, porque se você olhar, por exemplo, no CNPJ das transportadoras, é transporte e logística. Mas o problema é que o transportador ele virou um refém da logística. E eu defendo a matéria da logística, obviamente, o supply, enfim, tudo isso. Só que é mais fácil você estudar tecnicamente logística do que você entender o processo operacional de transporte. E aí começa a virar a lacuna. Eu, logístico, eu, embarcador, eu contrato o transportador. Mas aí eu entender a capacidade do cara, essa competência de entender a estratégia, a tática e a operação, eu não preciso entender. E aí entra para vocês do GR exatamente isso. Como é que eu contrato alguém que vem do mercado, eu não sei como é que é a formação do cara, para ele levar algo de tanto valor agregado. Um caminhão de 1,5 milhão, uma carga de 10 milhões, Sim. Na mão de um cara que não tem a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série de antigamente, ou que não passou por uma qualificação. Então, qual é a bandeira, né, que eu até falei no pré-carga, né, que eu levanto e a gente está começando a trazer parceiros para isso? Cara, profissionalizar o setor de transporte. O transporte ser visto como uma profissão de verdade. O que tu falou do filho não querer seguir a carreira do pai, porque o pai já foi por não ter opção, por não ser uma profissão. Sim. Se você começar a enxergar, a gente falar um pouquinho de números, né? Hoje a gente tem 250 mil transportadoras no Brasil, 260 mil transportadoras no Brasil. Mas olha outro número, 840 mil autônomos. E nós temos hoje 2,5 milhões de caminhão rodando nesse Brasil. Então você imagina que, e outro número, né, importante, apenas de 10 a 15% das empresas tem um pouquinho do que a Videira, por exemplo, faz muito. De que outras empresas, se a gente for citar aqui, vai dar umas 10 que faz isso de encarreiramento, de profissionalizar, de dar treinamento, de valorizar o cara, de fazer engenharia financeira, de o cara ter um retorno. Né, então, quando eu falo de profissionalização, é exatamente isso. É a gente enxergar o transporte
e começar a ensinar para essa molecada o que é um caminhão. Por quê? Não é que está faltando motorista, está faltando profissional. Não só do E caminhão, detalhe, né? e detalhe, nós aumentamos em 60% o volume de veículos nos últimos 15 anos. Então como é que você tem tanta gente para colocar para trabalhar de forma competente? A própria produtividade tem aumentado, tem mais empresas atuando. Então, assim, Exato. O espaço no mercado tem, né? A demanda é cada vez maior e eu defendo, viu, Luciano? Eu acho que isso deveria passar pelo currículo, né? Pelo curso, pela formação das faculdades, né? Das instituições que hoje formam os profissionais de logística. O escopo deveria... O que a gente aprende, né? Ficou bem claro para mim, né? É muito claro, gente. A logística tem duas ramificações, tá? Você tem a administração da produção, supply chain, você tem distribuição física. Sim. Produto final. Uhum. Tá. O que a gente vai lá na faculdade, o que todo mundo vê? Tudo. Mas esse tudo, de repente, é muito abrangente diante da demanda que a gente tem hoje para o transporte. Então, por que não seccionar? Por que não se criar um curso específico para supply chain e distribuição física? O que tem dentro do armazém, né, de separação de armazenagem, é uma coisa. Transporte é outra, gente. Separa as coisas, porque o que mais a gente vê, como o Luciano falou, a gente... mexe muito junto com o pessoal do RH, né? Recrutamento de profissionais do mercado para trabalhar na parte administrativa da logística, que apesar de ter, né, a formação em logística, não tem a vivência que a gente precisa no transporte, entendeu? Ele vem com uma bagagem lá de armazenagem que é totalmente diferente da nossa realidade. E não é culpa do cara, né? Não é culpa do realmente cara, das pessoas que deveriam pensar nisso, né? É o pacotinho ou já o produtinho de prateleira só lá, para deixar né? claro, a gente não está falando que a logística não tem. Não, é o contrário, né? A logística tem muito mais. Tem muito mais. Exato. Só que, por exemplo, quando eu fiz logística, você aprendia, por exemplo, NVOCC, né? Para entender na prática, né? O porto sem navio, sem água. Ok, você aprende isso tudo. Mas eu que venho do transporte, eu perguntava pro meu professor, mas e de transporte? Da gente aprender um pouquinho na engenharia financeira, né? Matemática financeira do transporte, um pouquinho de cálculo de frete. Cara, eu para aprender isso depois que eu saí da faculdade ainda, eu tive que ir falar com o pneu, como você falou muito bem, aprender o que é um pneu. E uma vez no curso de logística, o coordenador me chamou e perguntou assim: Luciano, você contrataria alguém da sala para trabalhar contigo como gerente? Eu falei, não contratava ninguém. Mas por que tu não contrataria ninguém? Porque eu dou uma dica, né? Saiu da faculdade de logística, vai na transportadora e pede para começar lá na borracharia, lá no almoxarifado, lá na expedição, para você começar a entender os processos, por mais que seja assim rápido, né? Tipo, em 6 meses, passou por vários setores. Antigamente era assim, tu ia para transportador, começava a destacar a CTE, destacar a CTE com grampinho ainda, para você conhecer um CTE. Hoje já é eletrônico, é outro mundo, né? Então, sim. Agora, você é um mentor, eu queria saber de você, assim, como é que surgiu essa demanda? Porque a gente começou aqui falando do curso, que tem alguns gaps que a gente como da área entende. De onde surgiu essa demanda para mentoria no transporte? É uma coisa nova? É velho? Como é que funciona? Cara, é que a mentoria como um todo, né, hoje, assim, no Brasil, ela tem pouco tempo, na verdade, em todos os segmentos. O problema é que muita gente não entendeu o que é a mentoria. E como eu já vinha dessa carreira, né, de motorista, cheguei à direção de transporte, aí eu quero um pouco mais, eu me desafiei bastante, falei, eu vou viver um pouco de consultoria. E 12 anos atrás comecei a fazer consultoria. Então a mentoria é migrar da consultoria para mentoria. E o que é mentoria? É igual você, que hoje, né, eu já vou te nomear de novo, né? O diretor da Videira. É verdade, aquele dia. Eu não sei se deu certo, mas ele ficou com essa missão de diretor, anunciaram diretor lá, tá né? vendo, eu aprendi uma coisa, né? Mentaliza. Para ser diretor, né? Você eu tem que tenho se posicionar como gerente entregar como diretor. Como diretor. Quem sabe, é isso aí. Não, você tem que entregar o que um diretor espera. Aí você já é um diretor. É estudo também. E aí, cara, o que eu comecei a entender? Quando você sai da gerência para a diretoria, você executa muito a atividade de gerente. Quando você sai de diretor para CEO, que é o meu caso, CEO de empresa, você ainda quer executar muita coisa de diretor. Não pode. Você tem que aprender a eliminar isso. Tem que começar a aprender a delegar, identificar perfis, a criar técnicas de atividade para você trabalhar. O que é a mentoria no transporte? Como consultor, eu entregava muito, mas eu também tinha que me dedicar demais. Porque eu fazia o trabalho que a diretoria da empresa não fazia.
Toda a parte de análise, você tinha que Tudo. mergulhar. Aí você faz um mapa mental, entende os processos, monta os sprint, trabalha com todas as técnicas para acelerar a empresa. Mas eu virava um escravo da empresa por 6 meses, 1 ano. A mentoria não. A mentoria eu pego um cara com essa capacidade, com esta competência, e dou para ele a direção daquilo que eu já vivo como CEO de uma empresa. E digo assim, André, não é por aí. Ah, mas vai... Calma. Vamos fazer dessa forma. Eu vou extrair o que ele tem de conhecimento. Vou Ele vai fazer. Não, ele vai fazer, o time dele vai fazer. Mas eu vou usar a minha técnica, as habilidades que eu desenvolvi há mais de 20 anos, dizendo, cara, não é por esse caminho. E aí eu fico tranquilo. A minha agenda sobra para ir no teu churrasco, tá? Dá tempo pra ir. Então, agora já virou, vou até anotar aqui. Anota aí, ó, Isso, vai isso ser aí cobrado daqui em pra lá. público. Então, a mentoria no transporte, que eu comecei a ver os cases no mercado, os caras mentoram para tudo. A mentoria de como fazer mentoria, de como fazer não sei o quê. Mas colocar a mão na massa ninguém coloca. Os caras vendem curso pra caramba na internet, mas Curso não pra é fazer curso. curso pra fazer curso. E é verdade. A maioria compra e não estuda esse curso até o fim. E eu comecei a entender o seguinte, bom, se eu usar minha prática, a experiência que eu tenho e começar a entregar isso para as pessoas, vai dar certo. E começou a dar certo e tá dando certo. Então, é extrair o conhecimento dele e complementar com aquilo que eu tenho. O que ele levaria 5 anos na faculdade para fazer, eu aplico em 6 meses, 90 dias, em 1 ano. Aí depende do tamanho da empresa e da demanda. E ao mesmo tempo também, no caso, acho que o André pode falar, a gente acaba tendo que fazer isso com as equipes também, né? Do gerente para baixo, do diretor para baixo. Permeando. Por mais que não tenha, às vezes, de fora, tem empresa que não tem essa política de trazer mentorias, consultorias que seja, às vezes o gestor tem que puxar essa frente de fazer com o time. De né? desenvolver, né? Até porque quando se fala em encarreiramento, é algo que eu falo para o meu time, né? Por onde eu passei. Inclusive, antes aqui do nosso bate-papo, estava conversando ali. A gente gravou um podcast ali atrás, né? Só que esqueceu de gravar, né? É que o pessoal chegou atrasado, é que o pessoal do podcast chegou atrasado, né? Aprendi muito com o antigo gestor meu, né? E ele falava isso para mim, né? E eu guardei isso comigo, eu procuro replicar para o meu time, que é o quê? Cara, você quer ocupar a minha cadeira de gerente, né? Você tem que preparar alguém para ocupar a sua primeiro. Perfeito. A sua não pode ficar vazia. Sim. E eu idem se eu quiser ser diretor. Senão você cria um problema mesmo, né? Você pode ser a solução, mas você não pode criar esse problema, né? Você não é um bom gerente, você é um acomodado na função. Exatamente. Não adianta eu querer ir para diretor, sair para diretor e deixar minha cadeira um vácuo ali, né? Vazio ali, né? Eu tenho que deixar alguém não igual a mim, melhor do que ele, de preferência. Que entrega um resultado melhor que o meu. E não tem que pegar, não posso passar minha cadeira. Você tem que passar. Exatamente. Estou provando que eu sou um bom gestor nesse sentido. Né? Sim. Quando eu te falei ali fora, né, que eu recomendo aqui, né, quem está em casa aí quiser anotar aí uma sugestão aqui, excelente livro, tá? Que eu li e guardo para minha vida inteira. Quando nós falamos de gestão, de liderança principalmente, tá? Tem um livro, esqueci o nome do autor agora, me desculpem, mas é só pesquisar no Google aí. Gestão de pessoas não é com RH. Bom. Tá? Porque esse é um mito que se tinha lá atrás, né? Qualquer Cara, problema que acontece cara com o teu terceiriza, subordinado, não, isso não é comigo, isso é com RH. Qualquer problema em que você tenha que solucionar, não é comigo, é com RH. Agora, se for coisa boa, é comigo. Posso contar um segredo aqui de nós do então, transporte? é mais ou menos nesse sentido. Depois da tua dica... Não dá nomes, hein, pelo amor de Deus. Não vou dar nomes, não, mas eu sempre briguei muito pelo certo. Eu brigo demais, sabe? O negócio tem que ser justo. E eu brigava muito com o RH no transporte porque é a mesma coisa, cara. O pessoal tem a formação e hoje não é mais RH, tá? Hoje é gente e gestão. GG, São 3 pilares, né? Você tem que ter uma pessoa tem empresa fazendo... People. Você tem que ter... mas aí essa galera mais jovem, né? Eu ainda sou das antigas, tá, pessoal? Eu ainda sou do RH. Tem que ter uma pessoa fazendo recrutamento e seleção, é uma célula de produção de mão de obra, recrutando o tempo todo com profissionalismo. Você tem que ter alguém que cuide dos números, que é o departamento pessoal, que está dentro dessa célula. E você tem que ter uma pessoa que cuide de humanização de grupo. Que é exatamente isso que é o quê? Juntar pessoas para ter o gente de uma empresa. Então, por que eu brigava muito? Porque as pessoas do RH tinham a mesma dificuldade. Eles não conheciam o processo, não entendiam de caminhão. E aí, às vezes, eles eliminavam um candidato que era muito bom. Então, quando eu fazia esse processo de contratação, eu testava o cara para operar o caminhão. Eu fiz uma operação aqui no interior de São Paulo faz muito tempo, tá? Eu sou jovem, mas faz tempo isso. E eu precisava de motorista para transportar madeira, uma empresa de madeira aqui, operação florestal. E o checklist de contratação, a régua era alta. Eu não conseguia contratar os caras, porque o cara não preenchia os requisitos. Falava, queria um diretor para dirigir. Pera aí. O que eu pegava? O cara não sabia ler, não sabia escrever. Eu faço a prova para você. Você dirige? Vamos lá.
Cara, tu colocava o cara dentro do caminhão. Por quê? O tempo que outros estudaram, ele estava dirigindo. Cara, eu ficava com vergonha de ver ele dirigindo os Mercedão, os Axor ainda. Cara, o caminhão andava redondinho, igual motorista de ônibus. O que eu fazia? Eu fazia as provas, tá? A diretoria da empresa agora pode saber Agora que era pode eu. saber. Eu fazia as provas, o cara só assinava e eu colocava um dos melhores motoristas na empresa. Se fosse pelo meu RH, eu não contratava ninguém. Pelo menos 30%, 40% eu perdia. Então, de novo, o feeling do gestor. Traz um pouco da prática, estuda a teoria, porque o pessoal do RH não fica bravo comigo, não. Tem muita lei aí, tem muita coisa, tem que ter muito cuidado. Aplica o toxicológico, pelo amor de Deus, tá? Você é motorista que usa, por favor, cara, pensa, abandona isso, que isso não é futuro. Então, assim, toxicológico, fazer um ajuste de vez em quando, entender por que o cara tem um processo trabalhista também. Tu vai dizer que tem que contratar, Luciano? É regra do mercado não contratar quem tem processo. Antes de você analisar o cara que tem o processo, analise a empresa que ele processou. Também, tem isso. Imagina um cara que mora numa favela, numa vila, tem 5, 6 filhos para criar, trabalha numa empresa que é corrupta, que não paga os direitos do cara, o cara sai, o que ele faz? Primeira Eu acho que esse cara, eu incentivo, vá lá, meu, cobre seus direitos. Só que os gestores de transporte hoje que não têm um pouquinho de entendimento, a primeira coisa que ele faz, ó, CPF, identidade, aí o cara tem uma trabalhista, não contrata, perde um excelente profissional. Então você tem motorista ruim, gestor ruim, pessoal do GR ruim, Tudo, logística em todas ruim, as áreas você vai tem de encontrar isso tudo. daí. Mas o que a gente trabalha na mentoria é exatamente isso. Cara, se dedique para entender todos os pontos, os dois lados da moeda. E aí você começa a ter gente de verdade trabalhando contigo. Boa. Legal. A gente tem que fazer uma pausinha? Vamos fazer? Uma Vamos. pausa? Como é que é a Depois... pausa? Vamos lembrar aqui, né, que depois também no final vamos fazer sorteio. O que vai ter aí agora? Primeiro assim, de novo, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes no pré-cargo, os 2 aqui estiveram lá, um evento muito bom, excelente pauta, a gente está saindo um pouco do tema que a gente discutiu lá, foram 2 dias, um dia foi falando de acidente, um dia falando de roubo. Então, nosso agradecimento aqui, a gente sorteou alguns ingressos por aqui pelo programa, mas agora o primeiro recado você que está assistindo aí que não segue a gente, segue o Fórum de GR, dá o like aqui nesse vídeo, tá aqui embaixo, que é algum lugar, Curte, like. comenta e compartilha, né, para fazer chegar em quem pode se interessar e fazer bom uso do... Posso contribuir no sorteio? Né? Claro. Opa. Então, aí vocês estipulam as regras aí, né? Mas a gente pode disponibilizar aí uma mentoria aí, pelo menos um encontro aí de umas 4 horas para falar de qualquer assunto relacionado ao transporte, eu deixo à disposição. Só aí vocês coordenam Tá bom. Esse sorteio. E a gente aqui em primeira mão, a gente... Maravilha. É caro, tá? Pra quem quer comprar é caro, mas a gente vai sortear aqui através da parceria. Mas você falou, mentoria está dedicando alguns anos de carreira para aquela pessoas. Né? Às vezes encurta isso daí. O tempo, por exemplo, que hoje é um fator escasso, acho que mais do que já foi outrora, né? Então, isso daí às vezes economiza muito além do que a pessoa pensa. Às vezes o pessoal pensa só na parte financeira da questão, né? E como a gente já entregou os pré-cargas que a gente conversou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí, talvez o cara vai ganhar o primeiro ingresso para o próximo fórum. Qual é a data do próximo fórum? Tem data, já fechamos lá para o dia 13 de maio do ano que vem, então para quem tem essas agendas concorridas aí, ó, já deixa travado lá para participar com a gente. Logo em breve a gente vai começar a comunicar alguns detalhes sobre o evento, né? Sim, a gente abre só no fim do ano. Vai ser no mesmo local, com a mesma qualidade de sempre, mas as novidades, as surpresas, a gente logo em breve começa a comunicar na nossa rede social. Então vai ser essa mentoria e o ingresso para o Vamos fazer isso? Então, aí a regra então básica, vou acrescentar aqui. Ter deixado seu comentário aqui no YouTube, né? Comentário lá no LinkedIn ou Instagram. Então tá bom. Pode comentar aqui também quem está assistindo no YouTube, que também está no Spotify, todas as plataformas, mas corre lá no LinkedIn ou Instagram, vai ter a foto dos belíssimos convidados. Comenta lá, deixa sua dúvida, sua crítica, faz uma pergunta diretamente para eles, marca os dois, fala os arrobas pra gente. Vocês estão no LinkedIn os dois, né? Sim. Como que encontra lá vocês? Só pra gente agilizar aqui. É @mentor de gestor, né? Vai estar no LinkedIn, vai estar no Instagram, então vai ter os links aí das plataformas. Tá bom, depois a gente deixa nos créditos também. E o teu, André? Como que você tá no LinkedIn, por exemplo? O meu tá como @ASSBZ. Tá. ASSBZ. ASSBZ. 2 S, BZ. Tá bom. Depois a gente deixa aqui. Também, né? De qualquer forma, a gente deixa na arte. Então,
Quem vai concorrer? Quem fizer esse comentário e que estiver seguindo tanto o nosso perfil aqui do fórum, como também o perfil dos nossos convidados, tá? Então, depois a gente faz o sorteio ao vivo, a gente contrata várias empresas de auditoria, enfim, a gente já tem uma rotina, em breve a gente anuncia e combina com vocês. E lembrar a galerinha também que siga a gente, porque no mês que vem é um mês especial, a gente vai divulgar ainda, tem uma programação muito bacana, então deixa de seguir não, hein? Tá bom, beleza. E vamos voltando para o conteúdo Papo aqui. tá bom. Bom, gente, antes de entrar na parte final aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre dicas aí, sobre o que vocês deixariam de, vamos dizer assim, de dica se fosse falar com o André lá do passado e o Luciano a mesma coisa. Já tô até dando essa deixa, dá tempo de pensar. Você vê que A gente brinca da dica de ouro, né? Certo. Mas eu queria fazer só uma pergunta aqui, só pra gente fechar um raciocínio dessa parte que é o tema principal. De uma forma muito resumida, nessa mudança que vocês tiveram de carreira. Então vamos lá, de novo, do operacional à gestão. Qual foi a principal barreira ou a mais difícil na leitura de vocês? Assim, a virada de chave, eu entender que eu tenho que largar agora um pouco o operacional para o tático, daqui a pouco o tático para o estratégico. Onde vocês enxergam assim que foi ou foram os principais desafios nesse percurso? Essa é fácil, Léo. Para mim, pelo menos, Pra mim muito foi fácil. marcante. Fazer bem feito para o gestor, ele mesmo fazer, quem conhece tecnicamente do assunto de transporte, eu conheço, o Luciano conhece, é fácil. O difícil é você fazer com que o seu time faça como você ou melhor que você. Então a arte, eu costumo dizer, de delegar, bem delegado, não é se livrar do problema e jogar a atividade para o seu time fazer e virar as costas, não é isso depois cobrar, que esse é o papel do mau gestor. Né? É você delegar, né? E preparar o seu time, de novo, para que ele seja, né, melhor que você. Na minha opinião, não há nada mais desafiador do que isso, né? Então, não vou dar spoiler aqui, mas vai ser um pouquinho da minha dica no final. Porque... Pré-dica. Porque, cara, é extremamente difícil, né? Relações humanas são difíceis, são super complicadas. A gente vive isso no dia a dia, né? Eu tenho lá um time hoje de 450 motoristas, mais 50 no time administrativo, somando matriz e filiais. E eu costumo dizer para eles, né? Gente, a gente faz todo dia a mesma coisa, mas nenhum dia é igual ao outro. É o nosso lema, né? Sacou? Então, é muito difícil você lidar com o ser humano, né? E quando você fala em passar conhecimento, que é o que a gente tem, em treinar esse time e fazer com que ele entregue o melhor resultado possível, é extremamente desafiador. Para mim é isso. Tá. E no teu caso, Luciano, o que você acha que foi a maior virada de chave aí? Cara, o que eu aprendi? Que não existe mudança, existe evolução. Porque a mudança, ela é fácil de você mudar. Você pegar esse ambiente aqui, 2, 3 coisas diferentes, você mudou. O problema é você estar sempre inovando. Então, o que eu aprendi desde moleque? É você se desafiar. Então, sempre foi difícil. Não é que foi fácil, não. Mas a maior dificuldade que eu tive saindo do operacional, que é o campo que eu dominava, e até eu fui promovido por isso, né? Vou contar de forma bem rápida. O diretor da minha empresa, ele colocou na mesa eu e um engenheiro mecânico, trabalhando na empresa na área administrativa. E ele falou assim, ó, é mais fácil eu formar ele, eu no caso, um administrador de empresa, um diretor, do que você um operacional igual ele. Motorista, soldador, mecânico, come na mesma comida dos caras, você é diferente. E ele dizia pro cara assim, você tem mão no bolso, o Luciano não tem mão no bolso. Bom esse termo. Mão no bolso, o cara que dá aquele nozinho. Então, mão quentinha. Então quando eu saí da operação, o mais difícil para mim foi eu vir para esse lado dos administrativos. Porque o cara já tinha faculdade. O cara que era meu supervisor, logo, ele até brincava comigo, agora você pode bater no meu ombro, que agora você também já é supervisor igual eu. Mas o cara tinha faculdade, eu não tinha. Então a matéria que eu dominava era operação, era dirigir um caminhão, era manobra, era o consumo de combustível, era velocidade, curva, né, física de um caminhão, eu sabia disso na prática. Agora traduzir as manhas, o macete, né, o dia a dia.
agora traduzisse em números. Então até contava pro André no nosso pré-podcast, que uma passagem que me marcou muito era eu chegar em casa às 3 horas da manhã, eu saía da faculdade, ia para a empresa, voltava para casa para preparar material para outro dia ter reunião. E o maior desafio inicial foi eu fazer uma planilha Excel. Eu não sabia fazer planilha Excel. Cara, eu chorava na frente do computador porque aquele monte de linha, Perdido. mas não tinha linha, era só a telinha. E aí eu entrava nas células de uma planilha antiga para ver as fórmulas para começar. Hoje tu tem Excel gratuito aqui o tempo todo. Então, assim, foi muito difícil eu acompanhar o nível. Até hoje é. Pô, eu tô sentando hoje no nível dos mentores no mercado. Tem mentor bilionário aí que o cara atende o mundo. Mas eu me coloco como mentor, mas eu sou especialista na minha área, eu tenho certeza do que eu faço. Então o maior desafio sempre foi esse, é eu andar no nível desses caras do teórico, sempre visto com essa certa... Até hoje a mentoria tem uma certa preconceito, que esses caras são mentores, né? Mesma coisa eu que saí do volante. Quem disse que esse cara é supervisor? Gerente, não sabe fazer uma apresentação, não conhece um Power BI hoje. Então o maior desafio não foi... sabia, mas depois, né? Então a maior dificuldade foi acelerar esse conhecimento teórico, trazendo a bagagem do operacional, sempre com humildade. Nunca disse, mas você não entende o operacional. Eu dizia, não, eu respeito você. Só que ele não sabe o que é um caminhão. Então a maior dificuldade foi essa. Eu andar no nível dos teóricos, sendo um operacionalzão muito mal visto lá atrás, com certo preconceito, inclusive. E acho que é muito o que a gente vê também no mundo, até a conversa que é muito nesse sentido, que no GR também é muito parecido, né? São áreas que estão misturadas ali nas empresas de transporte, onde a gente atuou, onde a gente atuou, é muito parecido às carreiras, né? A gente sente isso também do operador, que vira analista, que vira um auxiliar, que vira um coordenador. Tem que ter também esse desejo, esse apetite, essa ambição de, quero estar na cadeira do chefe amanhã. Quero crescer, não só na carreira, mas isso também te dá um crescimento na vida, né? Você se torna uma pessoa mais madura. Só complementando aqui, né? Os desafios são grandes sempre, durante a carreira toda, né? A gente sempre é desafiado, né? Eu gosto de desafios, sempre gostei, né? Mas só complementando, né? Porque eu falei mais da parte mais recente, vamos dizer, né? De uma década para cá, ou 2 décadas para cá. Porque lá, como o Luciano colocou, é lógico, foi muito desafiador sair do caminhão para ir para a área administrativa. Sim. Assumir um computador, notebook, ou mexer no Windows, mexer no notebook. Tudo isso é desafiador, mas você está fazendo. Eu estou fazendo, apanhando na raça ali, né? Pedindo ajuda aqui e ali. E também, né, eu sofri um pouco com isso, você falou, o termo aí é complicado, preconceito, porque quando eu fui trabalhar na área administrativa, era a mesma empresa. Então, todas as pessoas que estavam ali no escritório... Você era um estranho no ninho. Eu estava meio aqui de lado, entendeu? Motorista aqui, o que esse cara está fazendo aqui, né? Mas a gente venceu essas barreiras, né? Agora, eu achei a parte mais recente, que aí já está num nível estratégico muito mais desafiadora do que essa que eu vi no nível tático. Então, parece que era muito fácil lá, né? Isso é natural, né? É natural a gente, quando está, enfim, no início da trajetória, principalmente, você olha lá o diretor, enfim, você fala, aquilo ali, o cara não trabalha. Só toma café. Né? E a gente não tem essa consciência, né? De que o quanto mais você vai caminhando, mais complexo vai se tornando, melhor assessorado você tem que estar, senão você acaba não entregando nada. Quando você né? é comprometido, né? Porque nós temos níveis de gestão que não são comprometidos. Né? Sim. Os caras herdaram isso de alguma forma, né? Enfim, cada um. Mas para nós, né? Para mim sempre foi desafiador, e tô de novo com esse desafio agora, mentoria. Cara, eu tô no meio dos caras os caras são os grandes. Os caras dão palestra aí, os caras cobram 300 mil uma palestra. Eu ajudo meus colegas. Então... Foi parecido. Vocês... não vamos entrar nesse detalhe. Aqui eu fiz por 50 mil só a palestra para eles, mas tá tudo certo. Então, assim, você continua se desafiando. E o que o André falou, assim, gosto do desafio, já é nato isso. Você tem que gostar. Só que eu acho que o importante é você se desafiar um pouquinho. Então, não é nem a dica aí, porque até é natural que a gente vai falar nesse sentido, né? Não pode ser forçado quando você fala de aprendizado. Mas se você não se desafia, você tem que dar cara, Não é fácil chegar aqui e ficar falando pra tanta gente bonita aqui, né? Não é fácil. Plateia lotada aqui. A plateia lotada aqui, as meninas ali olhando, a galera aqui filmando, mas você tá do outro lado, os caras criticando teu cabelo, tua roupa, Cara, isso o tempo todo. Só que prego que não se destaca não leva martelada, né? Então você tem que estar nessa busca o tempo todo. Tem uma frase, bem lembrada essa frase, tem muita gente que fala, ela prega se destaca, só o contrário, né? Tipo assim, não se destaque. Pronto, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem muita coisa que a gente, para dar um passo, a gente precisa fazer essa desconstrução, né? Para depois
entender como que funciona e focar naquilo que vale a pena colocar energia. Cara, né? mas o importante disso, o Léo e o Fabrício, o André, tem que ser verdadeiro também, cara. Porque às vezes, assim, pra gente que eu hoje vivo muito da internet, né, cara? E eu tô vivendo uma curva muito boa, porque teve um boom, assim, dos caras da internet, teve um boom, só que acabou um pouco dessas fantasias. E agora só tá ficando quem realmente Desmascarou muita Quem gente. se sustenta, quem né? tem a essência, entendeu? Quem pode chegar aqui e falar de uma regulagem de válvula de um veículo, de uma potência de um motor. Então, assim, hoje ficam esses caras. E pra nós começou a sobrar esse tipo de oportunidade, né? Por merecimento. Então não é falar de filosofia aqui, não. É falar de verdade. Isso aqui é verdade. Tu tem que se desafiar mesmo, meu. Tu tem que tá vendo e tá ouvindo. Eu quero ser diretor de transporte. Seja primeiro supervisor. Porque se você sentar na cadeira do diretor... sem romance também, né? Sem glamorização em relação à profissão. Primeira vez que você sentar na cadeira de diretor e for chamado para um desafio, negociação no sindicato, um contrato que está perdendo, uma desastre, uma definição tributária da tua posicionar. empresa, você entrar no maior cliente seu com um veículo seu tombado, com um motorista seu imprensado lá, e você ir lá e dar a tapa pros caras. Então, assim, não é só olhar para a função do outro. Meu, entenda um pouquinho a história e vá lá e aprende com ele. Eu saí em 2011, eu saí do segmento químico, que eu já atuava, transporte de químicos, e fui trabalhar com distribuição urbana, Ambev. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Extremamente desafiador. Né? Cheguei no primeiro dia de trabalho lá e tive que aprender do zero. Na raça. Numa grande empresa também, fui muito bem assessorado lá, não tenho que falar da empresa não, mas são esses desafios, acho que moldam a gente, né? Eu costumo brincar com o meu pessoal assim, é a maleta de ferramentas. Exato. Você vai trazer algumas que em algum momento vai te ajudar, mas você vai ter que construir aquelas que se adequam para o que você está fazendo ali agora, né? Exatamente. Não adianta você ter só aquelas que você já trouxe, porque muitas vezes ela não vai ser útil, né? Sim. E enfim, a gente tem que caminhar aí pros finalmente, né? Vamos para aquela momento especial. Então, já deixei o tempo aí, ó, já dei essa colher de chá. Sempre que a gente caminha pro final aqui do programa, e infelizmente o papo aqui poderia se estender, a gente ficar horas e horas, mas temos que cumprir aqui a agenda. O que a gente costuma fazer? Entrar um pouco na parte pensando justamente nessas pessoas que estão nos assistindo hoje, por enxergar aqui alguma referência e talvez pensar, putz, eu quero um dia estar lá onde está o André, onde está o Leonardo, o Fabrício, o Luciano. E qual que é a provocação que a gente faz? Explicando um pouquinho melhor. Como se o André estivesse encontrando o André lá do início da carreira. E a mesma coisa para o Luciano. Se você pudesse dar aquela dica de ouro, ou algumas dicas de uma forma breve, que ajudariam nessa trajetória. Então, pelo menos encurtaria algum caminho ou permitiria tropeçar um pouco menos naquelas que a gente brinca nas pedras do caminho. Sim. O que vocês fariam? Quer começar, Luciano? Muita coisa. Não, de verdade. Mas assim, ó, eu até fiz isso agora quando eu fui para a mentoria, quando eu comecei a estudar, né? E você falando de livros, né? Eu li uns 120 livros nos últimos 5 anos. Eu leio pelo menos 2 livros por mês. E o que abriu minha mente é uma das dicas, né? Se você não tem condições de fazer uma faculdade, leia, aprenda a ler. Não é ler para bonito, é ler de verdade. Pega um livro e comece a ler qualquer livro que a tua mente vai mudar. A tua visão de mundo, de pessoas, você vai começar a entender um pouco mais sobre você. Então a leitura é a primeira dica. E quando eu comecei a pensar em mentoria, 5 anos atrás, comecei a estudar sobre algoritmos, sobre essa questão de internet e de mídia, eu mandei um e-mail para mim. E tá lá esse e-mail, eu mandei e-mail para mim. O que eu queria. A sua cápsula do tempo. Eu mandei um e-mail para mim dizendo o que eu queria, o que eu ia fazer. E eu abri o e-mail e eu já passei aquilo que eu coloquei no e-mail. Então, se eu for falar pro Luciano lá, que quando começou de motorista, eu diria para ele assim, cara, não pense em desistir como você tá pensando. Porque você vai conseguir. E eu nem sabia dessa questão de mentalizar, de lei do universo, de estudar um pouco mais sobre Deus, sobre essas coisas todas. Eu não sabia disso. Eu só sabia aquilo que a família me ensinou. Então, quando você realmente coloca na sua cabeça que você quer alguma coisa, não dá ouvidos para ninguém.
E se espelha nas pessoas que você gosta, que você vê que tem um pouquinho, e aprende um pouquinho com cada um. Aqui o que a gente tá fazendo aqui, cara, pra mim é aprendizado demais. Eu tô aprendendo aqui, tô só vendo aqui como cada um se comporta, como cada um apresenta alguma coisa. A tua caixa de ferramenta eu já coloquei na minha cabeça aqui. Então o que eu diria pra mim lá do passado, meu, não muda a tua essência, continua quem você é. Tu vai chegar exatamente onde você quer, só que lá atrás eu era ansioso pra chegar onde eu já cheguei. Eu só diria assim, tenha calma que tu tá no caminho. É exatamente essa a caminhada. Não muda em nada. E aprende um pouquinho com cada um. Se o cara é ruim, pense que você não quer ser igual a ele. Isso aí. Se o Usa cara é como bom, modelo como que modelo. seja negativo. Ah, mas o cara é ruimzão, é difícil trabalhar com ele. Vai lá e trabalha com ele, meu. Olha no olho do cara. Não tenha medo, não. Não faz o que ele faz. Não tenha medo. O problema é que as pessoas se anulam demais, tem muito medo. Meu, fala com o cara, não tenha medo dele, não. Agora, você acha que você não vai mudar ele. Você que tem que se mudar. Não serve essa empresa que eu trabalho? Se muda. Vai pra outra. Vão te criticar, não esquenta tua cabeça, né, meu? Muda de empresa, mas não muda quem você é. Então, eu diria isso pra mim. Só tenha calma que tu vai chegar. Eu tinha pressa. Depois de 20 e tantos anos, eu já cheguei. Passou. E tô só começando uma nova caminhada. Então, Boa. Isso aí. teria Muito essas bom. dicas aí. Excelente. E você, André, se conseguisse fazer essa volta lá, qual que é a dica que você daria? Seria maravilhoso, né? Eu acho que para todo mundo, né? Mas o tempo não volta atrás, né? Não temos uma máquina do tempo, mas se tivesse, sem dúvida, um pouco do que o Luciano colocou aqui, eu acho que conhecimento é algo que ninguém tira de você. Pode tirar qualquer coisa de você, menos conhecimento. Você adquiriu aquele conhecimento, é seu. Você carrega para a sua vida inteira. Então, estude, né? O Luciano falou várias vezes que eu fui militar, tal. Eu tentei ser militar, eu tentei entrar numa escola militar. Era meu sonho entrar na EPICAR. Inclusive eu li recentemente foi eleita aí a melhor escola do Brasil, tá? Os melhores índices, a EPICAR, Escola Preparatória de Cadeias do Ar lá em Barbacena. Não consegui, extremamente difícil, né? E acabei desistindo. Então, assim, uma dica que eu daria pro André lá atrás, não desista. Insista, seja persistente naquilo que você quer, né? Em busca dos seus sonhos, né? Acho que todos nós temos que ter sonhos, né? É um norte pra gente, né? E você precisa estar focado, né? E fazer por onde, né? Acontecer a realização desses sonhos. Não pensar, pô, não vou nem tentar que isso aqui é impossível. Não, não é. Né? Mas a gente tem que querer, né? Então, algumas Nunca coisas vai, eu me arrependo. muitas vezes não vai ser fácil. E até hoje né? são frustrações, você entende? Aí você carrega também essa frustração para a sua vida inteira. Por quê? Porque é algo que eu deveria ter conquistado naquela época, naquele tempo. E o tempo, ele é cruel. Passou. Não dá mais. Ficou para trás. Entendeu? Então, não deixe para trás. Né? Faça aquilo que você pretende ou que você almeja fazer agora. Né? Estude. Né? Eu vim fazer um curso de inglês aí anos atrás, recentemente, até hoje, né? Tento me manter atualizado. Então, seja bilíngue, fale 2, 3 línguas. Isso hoje no mundo globalizado é extremamente importante, né? Não é mais diferencial, é básico, né? Então, são essas dicas. E, né, tente se especializar se você realmente almeja uma carreira como gestor, né? Como eu, por exemplo, sou feliz no que eu faço, né? Me sinto realizado, sim, sem dúvida nenhuma, né? Ainda tem alguns desafios para Você não perde a graça, né? Qual é o próximo desafio agora? É mentoria, né? É mentoria. Tá agendado. Ajuda, né? Ajuda. Isso aí, sabe as palavras dos dois. Para quem tá assistindo aí, essa mentoria aqui foi grátis, né? Legal. Por exemplo, brinco com isso, né? Essa aqui foi uma mentoria grátis. Prazerosa, tá? E você falou aqui que o tempo não volta. Beleza, você não vai ter tempo. Mas para quem tá ouvindo, que tá no começo da carreira lá, espero que faça muito sentido. Ouça com atenção, no mínimo. Alguma coisa você vai tirar daqui, amiguinho. Não tenha dúvida. E isso faz total diferença, né? Sim. A gente, obviamente, quanto mais para vocês comentaram da troca, a gente tem esse privilégio também de aqui receber diversas pessoas com características diferentes, com momentos de carreira diferentes, de anseios diferentes, desejos. E o que é legal é que a gente consegue fazer isso. A gente às vezes modela o que você falou, um pedacinho de cada um, uma ideia, uma frase, alguma coisa que depois, eu vou estudar isso aqui melhor, que o André comentou, o Luciano comentou. Então eu acho que tá muito nessa linha também, da gente não
se contentar em consumir só aquilo que é rápido, só aquilo que é óbvio, Só só o que te aquilo que tá oferecem. muito fácil, Sim. né? Então, pô, hoje tem toda a facilidade aí dos chats da vida aí Sim. de monta uma apresentação para você, É. você não precisa se aprofundar num assunto, Uhum. mas a gente sabe que se pudesse fazer uma média de todo mundo que participa aqui, a gente percebe que, primeiro, nunca vai ser fácil. Então você sempre. O próximo desafio vai ser sempre Maior. o maior. Sem Né? dúvida. E a maioria das pessoas que se destacam é porque correram atrás e superaram, cada um ao seu modo, essas barreiras que muitas vezes a gente coloca como algo limitante ali na nossa vida, né? O que você falou é importante, tá? Não é só o jovem, né? Dá a impressão que você tá falando pros jovens, né? Não Hoje o jovem Não, de todas as cara, idades, hoje, né? eu tô falando, eu tô com 46 anos e eu quero, cara, muita coisa. Eu preciso terminar mais 2 faculdades ainda e eu quero novos desafios. Eu tô com 4 produtos em gravação, tô montando uma startup. Eu quero muito mais. Então você também se desafia. Exato. E para quem tá aí já com 40, 50, 60, eu Tá tenho vivo, aluno aí me então tem procurando chão. que já parou de viajar, tem muitos anos no caminho e quer aprender um pouquinho. Só para ele poder contribuir com o conhecimento dele. Então, às vezes o cara fica ali, eu não tenho conhecimento. Meu, tu tem muito conhecimento. Só não vai para uma faculdade ficar 5, 10 anos, gastar 100 mil reais. Tem mentoria aí no mercado que pode ajudar para isso, mas é verdade. Hoje é muito fácil, hoje tem muita coisa para você aprender. Então não tem idade. É você que se limita. E tem disponível, né? Tem disponível demais. Tem programas como esse, tem bons cursos Muito, que você muito vai coisa. fazer, às vezes de graça ou com investimento baixo, e que na prática, às vezes é isso, vai te dar mais bagagem do que as teorias. sentar lá e Exatamente. fazer o produtinho de prateleira, né? E a população está envelhecendo, né? Tá, cada mais, vez tem que usar isso a nosso A favor, né? longevidade é algo, né, que Não dá aumenta pra, cada vez não mais. dá pra voltar no tempo, mas a gente pode tentar explorar um Encurtar, pouquinho mais, né? Eu quero mais 64, Perfeitamente. então tá bom. Ó, tá Então, bom, tá bom. Minha fala final aqui pra quem tá assistindo. Então, assim, ouviu tudo isso aqui? Antes tarde do que mais tarde. Conhece essa Isso frase? aí, conheço. Muito, Opa. muito obrigado pela audiência de todos. Quem ouviu aqui no Spotify e outros canais, YouTube também. Fique com a gente nos outros vídeos também. Até logo, hein? Tá bom, até o próximo, pessoal.